Fala, Fogão! Com a nova temporada já tendo sido iniciada, o vai e vem do mercado no Botafogo vai ganhando atualizações a cada dia que passa. Já vou comentar para vocês os status das negociações e dispensas que estão acontecendo no Glorioso. Outro ponto que eu quero destacar é justamente o Botafogo ter lançado a sua plataforma de streaming em conjunto com Fluminense e Vasco para poder transmitir as partidas do Campeonato Carioca. Você pode fazer a sua assinatura do pay-per-view e o dinheiro da sua assinatura vai 100% para o Botafogo. Outro ponto que eu quero comentar aqui é o lançamento da nova camisa branca. Ficou extremamente bonita e vale muito a pena fazer a aquisição. Sócios, inclusive, têm desconto até 7 de março. Para fechar, quero comentar os finalistas para CEO. O Botafogo está bem perto de definir o seu diretor executivo, um passo muito importante rumo à profissionalização. Tudo isso eu vou comentar em detalhes, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Nessa segunda-feira, 8 da noite, vai ter mais uma live aqui no canal, o Papo Alvinegro número 5, para a gente poder conversar ao vivo sobre tudo que está acontecendo no Botafogo. Então fica o convite para você, chega mais aqui no canal, segunda-feira, 8 da noite, e entra na conversa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente o lançamento da nova camisa do Botafogo, a terceira camisa branca, que ficou extremamente bonita, com riqueza de detalhes. A capa mandou muito bem no lançamento dessa camisa. A gente sabe que ao longo da temporada de 2020, o lançamento de novos produtos foi adiado, em virtude dos péssimos resultados que o Botafogo vinha obtendo no decorrer do Campeonato Brasileiro, mas agora, com essa nova temporada começando, a renovação das esperanças de que a gente pode fazer uma boa temporada, a capa lançou essa terceira camisa e em breve deve lançar também a segunda camisa. Então a gente vai ter novos lançamentos nesse ano e é bem provável, inclusive, que a capa e o Botafogo renovem esse vínculo. A gente sabe que estava bem cotada a capa sair do Botafogo, deixar de ser a fornecedora de material esportivo, mas algumas arestas foram paradas entre o Botafogo e a capa, a empresa italiana, e justamente por isso é bem provável que a capa se mantenha como fornecedora de material esportivo do Botafogo. Se você for sócio torcedor, vale destacar aqui que você deve receber no seu e-mail um cupom de desconto de 10% para você poder adquirir essa nova camisa no site da Foot Fanatics. E você vai poder utilizar esse cupom de desconto até dia 7 de março. Então, se você for sócio torcedor e estiver pensando em comprar essa nova camisa, que ficou muito bonita, fica atento ao seu e-mail, porque esse cupom de desconto vai chegar e você vai ter então até dia 7 de março para poder utilizar esse cupom. Depois dessa data vai perder a validade. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente os finalistas para CEO do Botafogo. Pela primeira vez na sua história, o Botafogo vai ter um diretor executivo. São 3 os finalistas e os nomes foram vazados. Mais uma vez, dentro do Botafogo tem alguém que não gosta do clube. Afinal de contas, toda hora tem o vazamento de informações que não deveria acontecer. E por que eu falo isso de não acontecer vazamento em relação aos nomes dos finalistas? Pelo simples fato de que a gente está falando aqui de um processo seletivo. São 3 profissionais de mercado que estão envolvidos nesse processo. Um vai ser escolhido, os outros 2 não. Então quem não foi escolhido, tendo o seu nome revelado, sai com a imagem aí meio arranhada. É como se fosse menos competente, digamos assim, do que o profissional que foi escolhido. Então não fica bacana, não é bacana para o Botafogo e para os profissionais envolvidos que essa informação tenha sido vazada. Fica aqui então essa minha observação, vou falar aqui os nomes porque todo mundo já sabe, mas fica aqui essa observação. Dentro do Botafogo tem alguém que não gosta do clube, porque toda hora tem informação sendo vazada. Desde escalação até o nome dos finalistas para diretor executivo, você sabe muito bem disso. Em relação aos nomes dos finalistas, a gente tem os seguintes: o Jorge Braga, o Cláudio Ermolim e também o Marcos Vinícius Freire. São 3 profissionais com competências, bem qualificados e que, obviamente, qualquer um deles que for selecionado, embora o Jorge Braga esteja correndo na frente, segundo informações, mas qualquer um que for selecionado para assumir como diretor executivo do Botafogo tem tudo para fazer um grande trabalho. Tem qualificação, tem conhecimento de mercado e vai agregar uma visão profissional ao Botafogo que há muito tempo a torcida botafoguense cobra. Que a gente realmente possa seguir nessa direção e que esse vazamento de informação não atrapalhe nesse processo. Quero destacar para vocês aqui também o pay-per-view do Campeonato Carioca. Botafogo, Fluminense e Vasco fizeram uma parceria para poder negociar melhores termos com a plataforma de streaming e agora cada uma dessas torcidas pode adquirir o seu pacote de pay-per-view. Ficou um pacote bem interessante, são R$ 129,90 caso você pague de uma vez só, mas você também pode parcelar em 4 vezes. Já se você tiver interesse em adquirir jogos avulsos, vai pagar R$ 59,90. O Carioca vai ter 60 partidas
e no pay-per-view você vai poder conferir essas 60 partidas. Fora que você vai ter uma transmissão parcial, digamos assim, já que a transmissão vai ser completamente voltada para a torcida botafoguense. E além do que, o dinheiro da sua assinatura vai 100% para o Botafogo. É diferente, por exemplo, se você adquirir o pay-per-view do Campeonato Carioca para uma TV por assinatura. É totalmente diferente, o Botafogo vai receber um percentual disso. Já se você assinar pela botafogotv.com.br, o dinheiro da sua assinatura vai 100% para o Botafogo. Então fica aqui a recomendação, eu vou fazer a minha assinatura, se você estiver pensando em fazer também para poder conferir o Campeonato Carioca, lembrando que alguns jogos apenas serão transmitidos via TV aberta na TV Record, então se você quiser de fato acompanhar o Botafogo no Campeonato Carioca, assinar o pay-per-view vai ser muito importante. E assinando o pay-per-view, se for da sua vontade, acesse botafogotv.com.br justamente para você poder fazer a sua assinatura no site do Botafogo, da Botafogo TV, e com isso a sua assinatura ir 100% para o Glorioso. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente o vai e vem do mercado alvinegro. A gente está tendo muitas atualizações, nomes vão surgindo, nomes vão saindo, nomes que estavam saindo voltam para o Botafogo, caso por exemplo do Angulo. E aqui então eu vou passar para vocês um resumo do status de cada negociação, dispensa, renovação que o Botafogo vem fazendo ao longo dos últimos dias. Vamos começar pelas renovações de contrato. Conforme você bem sabe, Luiz Otávio e Guilherme Santos renovaram o seu vínculo. E por último agora o Kaique também. Ele que pertence ao Nova Iguaçu, tinha um contrato se encerrando agora, foi bem nessas últimas duas partidas, primeiro tempo contra o São Paulo e na partida contra o Ceará, e agora tem o seu contrato prorrogado até o fim do Campeonato Carioca. Ou seja, o Botafogo ainda não tem garantida a permanência do Kaique até o fim do ano, é apenas até maio. E aí vai ter que voltar a conversar com o Nova Iguaçu para poder adquirir aí o direito de ter o Kaique até o fim da temporada e até além se for o caso. Mas ele renovou seu contrato de empréstimo, fica no Botafogo até o fim do Campeonato Carioca, vai poder utilizar o Campeonato Carioca como uma grande oportunidade de apresentar futebol, mostrar que pode ser útil para poder renovar o seu vínculo até o fim do ano e quem sabe até mais. Já o Luiz Otávio, que gerou bastante polêmica a renovação dele, as informações dão conta de que essa renovação ainda pode ser uma herança do comitê gestor. Vale lembrar que o Luiz Otávio atingiu algumas metas de produtividade, ninguém sabe ao certo que metas foram essas, mas o contrato dele foi prorrogado até o fim do Campeonato Carioca com aumento salarial. Foi uma questão muito cobrada pela torcida, grande maioria da torcida cobrou essa questão, porque o Luiz Otávio já tinha recebido um aumento no fim do ano, ele já tinha tido esse aumento, quando o contrato dele foi prorrogado até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí ficou a pergunta, qual meta a mais o Luiz Otávio alcançou se ele praticamente não jogou nessa reta final da competição? Então ficou esse questionamento, não vai ser respondido esse questionamento, porque o Botafogo não deve se pronunciar, mas o fato é que o contrato dele foi prorrogado até o fim do Campeonato Carioca. Já o Guilherme Santos teve seu vínculo renovado até o fim da Série B, final de 2021, portanto. É um jogador que se recupera ainda de lesão, o Botafogo poderia ter feito a prorrogação do contrato dele até o fim do Campeonato Carioca também, pelo menos na minha opinião, justamente para poder avaliar se ele vai estar apto a jogar nessa temporada. Não adianta a gente pensar aqui de renovar o contrato com um cara que de repente não vai estar apto. Uma lesão grau 3 na coxa, conforme o Guilherme Santos teve, é uma lesão grave. E a reincidência é mais do que natural. Então o Botafogo, na minha opinião, poderia ter prorrogado o contrato até o fim do Campeonato Carioca, exatamente como fez com o Kaique e também com o Luiz Otávio. Na minha opinião, inclusive, o Kaique poderia ter renovado até o fim do ano. Mas existe aí a questão da negociação entre Botafogo e Nova Iguaçu. O Botafogo vai ter que adquirir um percentual do jogador, caso queira manter. Então, no caso do Kaique, existe essa situação. Não é o caso do Guilherme Santos, mas renovou o vínculo até o fim de 2021, Luiz Otávio até o fim do Campeonato Carioca e o Kaique também empréstimo até o fim do Campeonato Carioca. Se o Botafogo quiser manter, vai ter que voltar a conversar com o Nova Iguaçu. Um outro ponto aqui que eu quero destacar é justamente as situações dos dispensados. O Cícero tá para sair do Botafogo, foi colocado no contrato dele pelo Túlio Lustosa lá em 2020 ainda, a possibilidade de rescisão unilateral caso o Botafogo caísse para a Série B, então ele vai sair do Botafogo. E o Calu também vai sair do Botafogo. O clube chegou num acordo com o Marfinense, vai pagar uma compensação financeira de cerca de 20% do que o Calu teria a receber até o fim do contrato dele, mas o Marfinense vai deixar o Botafogo. É mais um jogador que deve sair. Outro jogador que deve sair, mas dessa vez não por dispensa, por interesse de outras equipes, é o Bruno Nazário. Antes ele era dado como certo no América Mineiro, só que agora o Fortaleza também chegou na jogada. E fica essa dúvida, ele vai para o América Mineiro, vai para o Fortaleza ou para uma outra equipe?
O fato é que o Bruno Nazário deve deixar o Botafogo e a torcida botafoguense não vai ficar com saudade. Um outro jogador que também está de saída do Botafogo porque o contrato se encerra é o Saulo. O Saulo, um goleiro revelado pela base do Botafogo, era o terceiro goleiro até certo ponto da temporada, mas depois perdeu essa condição para o Diego Loureiro, que veio sendo titular nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O contrato do Saulo se encerra, não será renovado e o jogador também está de saída do Botafogo. Um outro jogador que deve estar de saída do Botafogo é o Gustavo Cascardo. Segundo o próprio empresário dele, ele não deve permanecer no Botafogo, pode ter alguma proposta aí do exterior e, logicamente, não vai deixar a menor saudade. A única vez que a gente viu o Cascardo jogar, teve aquela situação patética dele cair sozinho tentando dominar uma bola. Então, logicamente, não é um cara que deva permanecer. A saída dele é muito bem-vinda, né? Só foi custo pro Botafogo. Esse sim, só foi custo. Já um outro atleta que estava de saída, mas agora voltou, por exigência do Palmeiras, inclusive, já que o Botafogo tinha um acordo com o Palmeiras de que o Ivan Angulo ficaria até o fim do Campeonato Carioca, isso é uma herança do Túlio Lustosa e do comitê gestor. O Palmeiras exigiu que isso fosse cumprido, obviamente. Era um acordo para que o Botafogo pudesse pegar o jogador por empréstimo e por conta disso, o Botafogo vai ter um custo aí de 270 mil com a permanência do Angulo até o fim do Campeonato Carioca. Ele que recebe 90 mil reais por mês. Então o Botafogo vai ter que entubar, vai ter que ficar com o Ivan Angulo. O Palmeiras está no direito dele de exigir que o acordo seja cumprido e o Botafogo, logicamente, estava tentando se desfazer do atleta, já que não tem interesse em manter o atleta no elenco, mas o Palmeiras fez valer o seu direito em relação a essa negociação de empréstimo. Quero comentar aqui também a situação de interesse do Botafogo, de especulações que aconteceram nesses últimos dias. Por exemplo, mais uma vez, Pimpão e Neilton tiveram seus nomes ventilados no Botafogo. Inclusive, em relação ao Pimpão, surgiu a informação de que o Botafogo já teria até feito uma proposta, mas o Eduardo Freeland negou qualquer contato com o jogador. Já em relação ao Neilton, não. Tiveram conversas, só que com a saída do Eduardo Barroca, essas conversas foram interrompidas. Pimpão e Neilton tiveram seus momentos importantes com a camisa do Botafogo, mas na minha opinião, olhar pra frente é preciso. A gente não pode ficar toda hora olhando pro passado. Uma coisa é você querer repatriar, por exemplo, um Eric da vida. Eu adoraria ver o Eric novamente vestindo a camisa do Botafogo. Ou então o Elkson, que tá lá na China, rei na China, né? E voltasse aqui pro futebol brasileiro atuando com a nossa camisa. Seria lindo e maravilhoso. Não é o caso de Neilton e Pimpão. Sinceramente, fizeram alguma coisa ali no passado, Pimpão em 2017 principalmente. O Neilton também teve seu momento no Botafogo. Mas a gente tem que olhar pra frente. Se for para repatriar, que sejam jogadores que de fato possam agregar, sejam lideranças técnicas, o que não é o caso do Neilton nem do Pimpão. Obviamente, o Eric e o Elkson nesse momento estão totalmente fora de cogitação. O Botafogo não tem a menor capacidade financeira para contratar esses jogadores. Mas como seria bom, acredito que você concorde comigo. Um outro ponto aqui que eu quero destacar em relação a especulações é o interesse do Botafogo no Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e também no Gabriel Dias, que estava no Fortaleza, mas agora está livre no mercado. O Gabriel Dias é lateral direito, ele também atua como meio de campo, e ele estava no Fortaleza, fez uma grande temporada por lá, e tem o interesse do Botafogo, do Cuiabá e do Ceará. Pode ser que o Botafogo avance numa negociação, mas não é garantia de que ele vai fechar com o Glorioso. Já o Wellington Rato teve o aval do Marcelo Chamusca. O treinador gosta do atleta, deu o aval para o Eduardo Freeland tentar uma negociação. Não é tão simples assim, porque ele teria que vir para o Botafogo por empréstimo, já que ele renovou seu contrato com o Atlético Goianiense. E, logicamente, o Atlético Goianiense pode fazer jogo duro para que ele chegue ao Glorioso. É mais um atleta aí que pode vir para o Botafogo, tem essa especulação. É um jogador ofensivo, a gente precisa reforçar o Botafogo em todos os setores, conforme o próprio Marcelo Chamusca falou. E, logicamente, você ter jogadores aí que o treinador enxerga boas características, vai ser muito importante para que a gente possa ter um time competitivo e montado da maneira como o Marcelo Chamusca entende que é o mais adequado para o time do Botafogo. Já um outro nome que era vinculado ao Botafogo, mas não vai chegar, é o Robson, ex-atacante do Curitiba. Ele era especulado no Botafogo, parecia que estava bem encaminhado, a negociação esfriou quando o Marcelo Chamusca começou a fazer aquela avaliação do elenco, essa negociação realmente esfriou e o jogador então acabou acertando com o Fortaleza. Infelizmente, o Robson não vem mais para o Botafogo, na minha opinião seria um grande atacante para poder adicionar ao nosso elenco, já que ele não tem medo de arriscar, chuta bem de fora da área, seria um cara realmente interessante para a gente ter no nosso grupo de jogadores. Mas infelizmente não vai acontecer, seja porque o Botafogo desistiu, seja porque o atleta preferiu fechar com o Fortaleza e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, enquanto o Robson vai para o Fortaleza, o Gilvan sai do Atlético Goianiense, o zagueiro, sai do Atlético Goianiense e vem para o Botafogo. Ele é aguardado nessa semana justamente para poder chegar, começar a treinar e ficar disponível já para o Campeonato Carioca.
É um zagueiro interessante que vai adicionar experiência à nossa linha defensiva e a gente precisa desse tipo de jogador. Jogadores experientes que venham para somar e que logicamente venham para ajudar dentro de campo, não simplesmente para compor elenco. O Gilvan muito provavelmente será titular do Botafogo nessa temporada de 2021 e eu desejo aqui toda a sorte do mundo ao zagueiro, que ele faça um grande ano com o Botafogo. Ele era muito querido lá no Atlético Goianiense, a torcida do Atlético Goianiense está sentindo a saída do Gilvan e que ele possa realmente ter um grande ano com a nossa camisa. Vai ser muito importante pra gente numa Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois últimos pontos que eu quero falar aqui desse vai e vem do mercado é do Canu e do Emerson Santos. Sim, do Emerson Santos. Ele é jogador do Palmeiras, está sendo especulado no Kashiwa Reysol do Japão, mesmo time que comprou o Pedro Raul, e com a venda, possível venda do Emerson Santos para a equipe japonesa, o Botafogo poderia receber cerca de 300 mil reais por conta do período que o Emerson Santos ficou no Botafogo, tanto na base quanto no profissional. É uma graninha aí que pode ajudar o Botafogo a pagar algumas coisas e, logicamente, a gente tem que ficar atento a todas essas negociações. Então existe essa possibilidade do Botafogo receber alguma coisa pela transferência do Emerson Santos do Palmeiras para o futebol japonês. Por último, quero comentar a situação do Canu. Ele que era muito especulado no São Paulo, aparentemente o negócio esfriou, foi finalizado de vez. O São Paulo não concordou com os termos que o Botafogo estava exigindo e por conta disso vai buscar outros zagueiros no mercado. O Canu por hora, portanto, permanece no Botafogo, o que não significa dizer que o zagueiro não possa ainda ser negociado, seja com o São Paulo, seja com uma outra equipe. Afinal de contas, é um dos ativos que o Botafogo tem justamente para fazer dinheiro e tentar equilibrar o caixa nessa temporada que promete ser bastante desafiadora. Mas e você, Fogão, o que você acha de todas essas especulações, negociações, renovações, dispensas? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Tentei fazer um resumo aqui da situação de cada um dos nomes que foi ventilado recentemente e eu espero que você esteja informado em relação a tudo que está acontecendo no Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.